Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Para quem tá chegando aí, eu sou a Thaís Dias e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma peça super legal. Ó, já tá aqui e eu vou aguardar o pessoal ir chegando pra gente iniciar a nossa aula. E para quem tá assistindo gravado, arrasta pra frente para você poder já ir direto pra nossa aula. Gente, quem estiver chegando, boa noite. Vai colocando aqui nos comentários pra mim se vocês estão escutando bem, conseguindo ver bem a imagem da aula, porque eu ainda estou com o meu tripé. Pra quem tá chegando a primeira vez aqui, não sabe, ainda estou com o meu tripé. Ele queimou a luz. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda, minha querida aluna. Gente, quem chegou, já pega o aviãozinho, manda aqui pra alguém vir participar. Você sabe que vai gostar, que vai participar da nossa aula. Clica bastante no coraçãozinho, porque o Instagram vai mostrando para mais pessoas a nossa live, quanto mais você clicar aqui. Eu já vou aproveitar e vou mandar para todo mundo também. Sempre tem alguém que esquece de vir para a nossa aula. Então, gente, como eu tinha colocado, boa noite, queridas. Como eu tinha colocado lá nos meus stories para vocês ontem, nós vamos fazer essa bolsa aqui. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhe para vocês. Mas é uma bolsa bem simples, bem fácil para quem está começando na costura criativa. Então, se você está começando, se você quer desenvolver aí peças fáceis, essa peça vai ser super fácil de fazer. E eu vou fazer ela no tecido sintético. Vou até pegar aqui o tecido que eu vou utilizar. Olha, gente, eu vou usar esse poá lindo aqui pra gente fazer a bolsa. E surgiram muitas dúvidas se dava pra costurar esse tecido sintético em máquina doméstica. Então, ó, tô já com a minha máquina doméstica aqui e nós vamos fazer essa bolsa todinha no material sintético na máquina doméstica. Ah, pessoal chegando, boa noite. Então, gente, vou esperar mais algumas pessoas entrarem e eu vou passar as medidas novamente, porque eu já tinha deixado as medidas lá nos meus stories. Os materiais que nós vamos precisar, ó, eu vou usar esse composê aqui hoje, que vai ser esse poá, esse sintético, é um sintético 0.8, lá da minha parceira, da Plásticos Ivone, e esse aqui é o New Poá. Então, ó, ele é bem lindo, ele não dá pra ver, mas ele ainda tem um perolado bem brilhante aqui. E aqui, ó, esse aqui é um Prada no rosa pra fazer as faixas. E nós vamos utilizar também, eu vou usar tricoline pro meu forro. Então aqui, ó, eu tenho tricoline para o forro, vou usar no poazinho também. Nós vamos usar as ferragens, então eu tô aqui com as ferragens, então eu vou mostrar para vocês todas as ferragens que a gente vai utilizar. E também nós vamos precisar de alça chique. Eu tô com duas aqui, que ainda não escolhi as cores que eu vou utilizar. Então, gente, para iniciar, eu vou começar pela montagem da parte externa da bolsa. E aí, ó, vou mostrar mais de pertinho a peça para vocês. Opa! Ó, essa aqui eu fiz ela no xadrez. E aqui é um Prada também, só que no caramelo. E dentro, ó, ela é toda no tricoline. E aqui a gente também vai colocar o fechamento com o botão. Então, gente, é uma bolsa super prática, muito fácil de fazer. E aqui, ó, com caixinha de leite. Então, eu usei aqui, ó, pedaços. Isso aqui era um retalho que eu tinha, junto com outro corte. Então, vocês podem fazer com essa emenda, ou você pode fazer a bolsa inteira também, não tem problema. Então, ó, a medida da minha faixa, eu cortei ela na altura 10 centímetros e no comprimento 35, duas vezes nesse aqui que é o rosinha. E na parte de baixo eu cortei 30 na altura por 35 aqui no comprimento, duas vezes também. Então uma para a parte da frente e uma para a parte de trás. Já o forro, ele é um pouquinho maior. O meu forro, ele mede 38 por 35,
2 vezes. Vocês podem usar o material que vocês tiverem aí, tá bom? Pra quem for fazer no tricoline, estruturem as peças de vocês, os tecidos. Então aqui, se você cortou no tricoline, estruture em manta, no acoplado, estruturador que você usar aí. Pode ser manta R1 ou R2. O bolso, eu passei a medida pra vocês de 30 centímetros de altura por 20 no comprimento. Aqui eu peguei os cantos do meu tecido que sobrou e vou unir eles para fazer o meu bolso. Peguei uma tirinha aqui, que vai ser para prender as minhas portas alças. Na hora que a gente chegar na parte das ferragens, eu mostro para vocês as ferragens que a gente vai conseguir utilizar. Que a gente vai conseguir não, né? Que nós vamos utilizar. Gente, clica bastante no coraçãozinho, clica aí, porque o Instagram só mostra a live se clicar muito no coração. Então, às vezes, tem pessoas que seguem aqui o meu Instagram e a live não aparece para essas pessoas até quem tá aqui mostrar que a live tá boa. Vou passar a minha linha aqui e aí eu vou falar pra vocês qual a linha que eu vou utilizar na minha máquina doméstica e vou passar dicas pra vocês também de quais linhas vocês podem estar utilizando, tá? Vou cortar aqui a linha. Sempre surge dúvidas de qual linha utilizar para fazer a costura no sintético. Para quem chegou, essa vai ser a nossa peça de hoje, tá? Boa noite, amiga. Tudo bem, Zezé? Seja bem-vinda. Gente, então, ó, eu vou começar pela parte externa. Vou pegar aqui, ó, um dos meus sintéticos e vou pegar a faixa e vou unir, ó, frente com frente. Vou posicionar frente com frente e vou prender aqui com clips. O clips é importante a gente sempre lembrar que quando a gente está costurando materiais sintéticos, material de plástico, a gente não pode alfinetar. Então eu vou com o clipezinho para prender. Eu gosto sempre de prender com clips, eu gosto sempre de falar pro pessoal para prender, porque às vezes a gente não prende, a gente fica com preguiça de prender e no final das contas, depois, o que que acontece? O tecido sai do lugar. Deixa eu acertar minha cadeira aqui. Então, para o seu tecido não andar, não sair do lugar, prenda certinho. Então, gente, ó, eu vou passar aqui a costura prendendo essa parte de cima com um pé de máquina. E como eu disse pra vocês, né, qual linha eu vou usar? Essa linha aqui é a linha normal de poliéster e eu vou utilizar ela para costurar o sintético, porque eu tô costurando na máquina doméstica. Mas vocês podem usar linha de bordado na máquina doméstica para costurar sintético também, que fica excelente. Porém, vocês têm que ter o cuidado com a linha de nylon, que é a linha de poliamida. Essa linha, eu utilizo ela lá na minha máquina industrial. E essa é uma linha extremamente forte. Se você tiver essa linha, tenta arrebentar ela para você ver, ela não arrebenta. Então, na hora de costurar na máquina doméstica, é importante a gente ter esse cuidado. Então, eu vou usar essa aqui, mas já falando para vocês que o ideal para o sintético é usar a linha de poliamida, porque a linha, ela conversa com o material que a gente está costurando. Então, como eu estou costurando sintético, o ideal seria a gente utilizar a linha de poliamida, porque o material com o tempo ele dilata. Então, com o tempo que eu falo assim, calor e frio. Então, se eu estou num ambiente, numa praia, então o material ele pode dilatar. E a linha, quando é do mesmo material, ou seja, de nylon, de plástico, ela dilata junto e volta, acompanha. Eu vou usar de poliéster, eu uso para várias peças. Eu comecei a fazer minhas primeiras lancheiras em sintético na minha doméstica, porque eu não tinha industrial. E quando eu tô no industrial, eu uso de poliamida. Ela é bem mais forte. Mas eu vou usar essa aqui normal. E eu vou usar no bege. Eu gosto bastante de costurar no bege, porque o bege, gente, ele fica neutro e fica bem bonito. Beleza? Então, vocês podem costurar com a linha normal aí na máquina de vocês. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou costurar com um pezinho. Deixa eu pegar meu pedal, né? Um pezinho de máquina. O ponto, é bem importante ressaltar também, o ponto eu tô usando um ponto mais largo, eu tô usando um ponto no número 3.
E aí, o que vocês têm que fazer? Testa primeiro, para ver se a sua máquina vai costurar com 1.3, senão você coloca um pouquinho maior. Porque esse material, ó, enquanto eu tô costurando, vou arrematar aqui no final. O sintético, diferente do tricoline, ele não tem a trama. Então, quando eu tô costurando, eu tô picotando o material. Então, na última aula, aqui, na última terça, a gente fez uma bolsa toda no tecido, jeans, tricoline. Então, eu tava costurando e a agulha tava entrando na trama. Então, se acontecesse alguma coisa que eu precisasse desmanchar, eu conseguiria voltar aquela trama pro lugar. Aqui no sintético, não. Eu tô picotando o material. Então, se eu fizer um ponto muito pequenininho, eu rasgo o material. Se eu fizer algum ponto e eu tiver que desmanchar, fica um buraco ali, onde a agulha bateu. Ó, então, juntei e ficou assim. É a minha parte de cima. Vou acertar aqui. Ó, e vai ficar assim. Vou repetir do outro lado. Então, eu vou prender aqui. E vou costurar de novo com o pezinho. Gente, não deixa de colocar o dedinho no coração pra nossa live bombar. E eu quero saber aí quem vai fazer essa peça aqui. Quem tem sintéticos aí, que tá doida pra usar os seus sintéticos e fazer peças utilizando sintético. Ó, então eu repeti aqui a mesma coisa, tá bom? E ficou assim, as duas partes de fora. Oi, Flá, boa noite. Gente, costurado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou rebater essa costura. Tá vendo essa costura que tá aqui, ó? Eu vou rebater ela. Então eu vou jogar ou pra baixo ou pra cima. Eu vou jogar pra cima porque eu quero pespontar pegando no rosa. Então, eu vou jogar minha costura aqui pra cima. E aí, eu vou costurar com meio pé de máquina agora, porque é uma costura de pesponto. Então, por ser pesponto, eu vou com meio pé de máquina. Então, a minha máquina, ela faz a costura com meio pé, jogando a agulha pra lateral. Então, eu vou jogar minha agulha pra lateral. Deixa eu puxar bem aqui. E agora, eu vou fazer o pesponto com o meu ponto maior da máquina, que é o 4. Tem que ter muita atenção na hora de fazer esse pesponto, gente, pra não ficar... Foi o que eu falei no início. Não ficar um ponto pequeno, porque depois não vai ter como desmanchar. E pra não ficar picotado o seu material. Além disso, é um ponto que vai ficar aparecendo. Então, vai ser na frente da bolsa, vai chamar muita atenção. Então, a gente tem que fazer ele bem feitinho e bem bonito. Olha só, gente, como que fica bonito o ponto. Não sei se vocês vão conseguir ver. E é na doméstica. Olha só, todo larguinho. As minhas estão até combinando hoje com a... Sem querer, tá combinando com o tecido. Então, gente, ó, tem como costurar assim na máquina doméstica. E eu nem troquei meu pé para o pé de teflon, porque quando o material sintético entra em contato com o pezinho normal da máquina, às vezes ele agarra. Fui com o pezinho normal e deu super certo. Vou reservar essa parte e refazer essa aqui. Refazer não, né? E fazer essa aqui, ó. Vou passar aqui a mão e fazer essa outra parte. Ó. Prontinho, olha o outro pesponto aqui, ó, feito. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês, gente.
olha só. Eu selecionei 2 alças aqui pra mim colocar. E aí eu fiquei entre essa aqui, que é a bege, e a lilás. Eu gostei bem da bege. Vou deixar vocês me ajudar, coloquem nos comentários qual cor da alça que vocês preferem, a bege ou a lilás, pra gente pôr aqui nessa bolsa. Pra quem tá perguntando se a live vai ficar salva, a live fica disponível aqui no Instagram, sim. Mas não deixe de participar da live, porque é aqui que vocês conseguem tirar a dúvida. E é aqui que às vezes eu vou falar alguma coisa e que vocês vão conseguir aí ter mais proveito do aprendizado, porque às vezes depois você vai fazer a peça sozinha, surge uma dúvida e aí você vai ficar ali com aquela dúvida sem saber o que fazer. Então vamos lá. As medidas, Sandra, já foram passadas no início da live e eu também tinha deixado essas medidas disponíveis nos meus stories. Não sei se depois da live ainda vai estar lá, mas eu já tinha passado as medidas. Gente, pra quem não tinha visto os stories, eu passei lá as medidas pra quem quisesse costurar junto comigo. Mas no fim também eu deixo nos comentários. Cabeça vai voando. Então, ó, o pessoal tá querendo a lilás. Lilás, então? Mandem aí pra mim saber. Enquanto isso, eu vou juntar aqui o meu forro emendado. Só pra mim aproveitar direitinho esse meu retalho. Aproveitar bem o tecido. Não tem problema. Não tem problema pra quem não chegou. As medidas foram passadas no início da aula. Não tem alça rosa. Só tem alça lilás e bege. Não tem problema, pode perguntar, gente. Mas é porque não tem como ficar repetindo várias vezes as medidas, porque senão a gente fica voltando muito e aí a live fica mais demorada ainda. Então, ó, vão mandando aí. Eu acho que a lilás venceu, né? Vou deixar isso aqui e vou com vocês, ó, pra montagem do bolso, então. Vou pegar aqui e vou só refilar. Ó, eu peguei e juntei aqui pra mim aproveitar melhor o meu tecido. Mas o de vocês vai estar 30 por 25. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é a parte estampada e aqui é o avesso. Eu vou colocar frente com frente. Ó, vai ficar assim. E aí, eu vou fechar o meu bolso aqui, ó, na lateral. No fundo, eu vou deixar uma abertura e fechar a outra lateral. E aqui onde está dobrado, eu não costuro. E aí, eu vou costurar com um pezinho de máquina. Vou mostrar pra vocês como eu fiz o bolso na outra que tá aqui. Ó, arrematei. Não sei se vocês conseguiram ver o que eu fiz. Ó, mas eu deixei um buraco aqui embaixo. Aqui, ó, eu vou desvirar o bolso. Vou mostrar pra vocês o bolso que eu fiz aqui, ó. Aqui eu coloquei do próprio sintético o bolso. Então, vocês podem fazer do próprio sintético. Mas eu quis ensinar vocês a fazer o bolso também no tecido, porque pode ser que tenha alguém que não vai fazer a bolsa no sintético. Então, aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar as pontinhas. Então, eu cortei as pontinhas sem pegar na costura e vou desvirar. É importante a gente cortar essas pontinhas, gente, por quê? Pra não dar excesso depois de tecido, ó. E aí, na hora que eu desviro, fica certinho aqui.
Ó, e o bolso fica assim. E aí a gente não fecha aqui por enquanto. E aí eu já vou prender o meu bolso aqui. Eu vou pegar um dos forros, aqui ao lado que tá a estampa, aqui é o avesso. É tão clarinho esse tecido que não dá pra ver, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui onde é a largura do 35, dobra ao meio. Ó, fiz a marca do meio aqui. E aí eu vou marcar descendo 7 centímetros. Vou pegar aqui a minha régua e vou marcar 7 centímetros descendo. Vou traçar uma linha. Marcar de novo o meio aqui, que eu não tô vendo meu vinco. Ó, então aqui eu desci 7 centímetros e aqui, ó, tá vendo? E aqui tá o meio. Vou aumentar só um pouquinho essa linha do 7. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o bolso e essa abertura aqui eu vou deixar pra baixo. E aí aqui eu vou dobrar também e achar o meio do meu bolso. Ó. E aí eu posiciono aqui. Aqui tá o meu meio. Eu posiciono meio com meio. Vou pegar um alfinetinho, vou prender. E com a minha linha, eu vou alinhar certinho o meu bolso aqui, ó, pra ele não ficar torto. E essa parte de baixo eu já venho, ó, faço uma dobrinha, vincando meu buraco aqui, ó. Pera aí que não tá certo o meu meio aqui não. Deixa eu ver o que eu arrumei. Ah, sabia, ó. Peguei uma outra marcação que não era o meio. Não tava proporcional. Agora sim. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de muito beiradinha de meio pé, fechando tudo. E eu já vou fechar esse buraco, tá? Fabi, eu não vou. Infelizmente não vou. Gostaria muito de ir. Você vai? Ó, vou arrematar aqui no início do bolso. Vou arrematar umas 2 ou 3 vezes. Vou costurar bem na beiradinha. Tem amigas minhas que vão, mas muitas coisas acontecem. Uma delas é que eu sou professora semana inteira aqui na minha cidade, né? O meu ateliê fica em Barbacena, Minas Gerais, né? Tá bem longe de São Paulo. Acho que dá umas 12 horas de viagem daqui até lá. E aí, com essa questão da pandemia, ficou um troca-troca de data. Ia ser em março desse ano. Ano passado eu tava falando assim, não, eu vou participar, vai ser em março. Mas eles trocaram tanto a data, prorrogou tanto, que veio pro fim do ano, né? E é difícil a gente se planejar. Né? Você vai, a gente se conhece, quem sabe numa próxima oportunidade ou ano que vem. Ano que vem eu vou sem falta. Desde quando eu descobri a Mega, eu sou doida pra ir. Mas a minha rotina, ela é muito, mas muito corrida aqui. Ó, por exemplo, eu dei aula ontem, hoje eu dei aula também, dou aula de manhã e à tarde. Saí daqui do ateliê, fui correndo, porque eu tinha aula. Aí eu faço aula agora, eu faço aula de 6 às 7. E eu volto pra cá pra fazer a live e amanhã também. Corrido, aula o dia inteiro, quinto dia inteiro aula presencial aqui no ateliê. Então é muito correria. E aí fica difícil sair daqui pra ir pra lá, né? Mas ó,
o nosso forro fica assim. Mas uma das minhas metas é ir, sim, se Deus quiser, ano que vem eu vou. E aí a gente se encontra, ou em outras oportunidades, né? Então, ó, estou aqui com o meu forrinho pronto. E vou agora, então, para a aplicação das alças, porque o pessoal escolheu o lilás. Vou até abrir aqui. Acho que é a primeira vez que eu vou usar essa alça lilás. E aí, gente, vamos de lilás então, né? Vamos de lilás, tá mais bonito. Ó, eu vou pegar então pra alça de mão 50 centímetros. 50 centímetros para a alcinha de mão. Me conta aí, gente, de onde vocês são, pra mim saber também de onde vocês estão aí assistindo e acompanhando a live. Vou tirar 2 vezes de 50. Para cada lado. Depois a gente vai usar ela de novo para fazer a nossa alça transversal, tá? Então, ó, aqui o que eu faço? Eu pego o meu isqueiro e eu queimo a beirada da alça. Só que hoje o meu isqueiro acabou também. Então, como eu tô sem isqueiro, eu não vou queimar, mas queimem, porque se vocês observarem, ela desfia bastante aqui nas pontinhas. Vou até cortar bem pertinho. E aí, cortadinha aqui já a minha alça, o que eu vou fazer? Olha só, gente. Aqui, a alcinha de mão, ela tem a distância, ó, entre alças, tá vendo? Ó? Entre uma alça e outra a gente tem uma distância. Olha só a Célia de Portugal, que legal. Vanessa, minha aluna, é de São Paulo. Você vai na Mega, ô Vanessa? A Franca de Belém. Já fui em Belém. Lindo. Tenho parentes em Belém, tenho amigos em Belém. Linda cidade, lindo estado. Belém, no Pará. Ó, Yuli de Brasília. Gente, pessoas de todos os lugares, né? Vanessa arrasando nas bolsas. Fico admirando as coisas que as meninas fazem. Inclusive, Vanessa, não sei se ainda tem, né, Vanessa? Mas você costura na doméstica, né? As suas bolsas em sintético. A Fabi é de São Paulo também, tá pertinho. E aí, gente, vou pegar aqui a distância, ó. A distância entre a alça de mão, entre uma alça e outra, ela tá de 8 centímetros. Então, entre as alças, a gente tem 8 centímetros. E o que eu faço? Vou pegar aqui, olha só. Eu tô com essa caneta aqui, que é uma caneta de sintético. Vanessa, o infelizmente é porque você ainda costura na doméstica? Ó, eu vou pegar aqui, ó, uma caneta de sintético. Então eu posso riscar que depois ela vai sair. Se você não tiver essa caneta, eu também utilizo bastante o giz panda, que é aquele giz branco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu sintético aqui ao meio. E eu vou marcar, não sei se vocês vão enxergar bem, que essa caneta, ela fica como se fosse um grafite. Ó, não sei se vocês vão observar, não vai dar muito pra ver, né? Mas tá um sombreado aqui. Ó, ela fica, vou riscar no rosa pra vocês verem. Ó, no rosa vai aparecer, tá vendo? Ó, ela fica como se fosse um grafite. Ai, que chique, agora tá com industrial. Mas é isso. A industrial, eu tô fazendo aqui pra vocês verem na doméstica. Dá pra costurar na doméstica. Mas a industrial, ela é uma máquina que ela, além de ser mais rápida, ela aguenta mais o tranco. Ela costura os materiais com mais facilidade e poupa muito a gente, né? Que a gente consegue fazer várias peças mais rápido. E a gente, quando tá costurando, ó, a gente fica isso aqui tudo ali encolhido. Então a industrial, ela ajuda demais, demais. Mas não quer dizer que você não possa fazer na doméstica. Vanessa, quem sabe ano que vem estaremos lá na Mega, né? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou marcar do meio para cada lado 4 centímetros. Então, 4 centímetros de distância do meio. Que aí depois, então, ó,
a gente vai chegar nos nossos 8 centímetros. E por que marcar o meio? Várias peças que a gente faz, a gente marca, a gente centraliza. Por quê? Esse aqui é um espelho da bolsa. Espelho porque ele vai ter, né? Ele vai espelhar na mesmo formato e medida ali da nossa bolsa do outro lado. Então, se aqui é frente e costas, se eu centralizar e medir tudo certinho, quando eu costurar aqui e aqui com as mesmas medidas, as minhas alças vão se encontrar. Olha só. Então, eu não vou ter peça torta. Isso levando em consideração que a gente cortou tudo certinho. E aí, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou repetir nessa outra parte. Então, a gente dobra, ó, junta aqui pontinha com pontinha, marca o meio e coloca a distância de 4 centímetros, tá? Essa distância que eu tô usando não é uma distância padrão. Tem algumas bolsas que eu coloco outras medidas, mas foi proporcional à peça, do tamanho que a gente tá fazendo. Aqui não vai dar pra vocês verem também. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar minha alça e aí eu vou dobrar 2 centímetros aqui. Como que vocês vão saber se estão dobrando 2 centímetros? Pega a fita métrica e posiciona ela aqui, ó. Ó, tá vendo? Fiz uma dobra de 2 centímetros. Vou fazer isso dos dois lados. E aí, esses 2 centímetros também vai ser para que a alça fique com a mesma medida. Zezé, as meninas estão perguntando aqui agora se eu vou na Mega. Não vou. Inclusive, eu conversei com a Regina e ela me falou que vocês vão na Mega, né? Gente, eu tô com a linha bege. Eu acho que eu vou pegar a linha... Vou pegar a linha roxa, né? Como é que eu vou costurar aqui na bege? Infelizmente não. Quem sabe ano que vem eu vou com vocês, minhas amigas. Vou pegar aqui a roxa. Ó, vou costurar no mesmo tom da alça, porque vai ficar bem aparente e a gente não quer. Poderia costurar na bege, né? Mas a gente não quer um acabamento que fique ruim. E essa bolsa, quem sabe depois, ela não vai virar presente de alguém. Ó. Prontinho. E aí, então, o que eu vou fazer, gente? Ó, dobrei. A marcação da caneta tá aqui. Então, eu vou posicionar, vou pegar aqui mais bonitinho. Aqui tá a distância de 4 e a minha marcação tá bem aqui. Ó, minha marcação tá bem aqui. Então, eu vou posicionar a alça do risco pra fora, só que eu vou encaixar ela aqui embaixo, ó. A minha dobrinha de 2 centímetros vai ficar aqui pra baixo da minha faixa e não vai ser bem baixo. Eu vou colocar como se fosse um meio centímetro pra baixo. Vou mostrar aqui por essa bolsa, ó. Olha só, tá dando mais ou menos uma distância de um meio centímetro. Pra gente conseguir costurar tranquilamente. Então, vou posicionar aqui e vou prender pra vocês poderem ver. Então, ó. Então, do risco pra fora. E aí, eu vou descer mais ou menos meio centímetro. Vou começar costurando embaixo, arremato. E vou pegando bem no cantinho da alça. Chegou aqui onde a gente fez a dobra de 2 centímetros, o que eu vou fazer? Eu não vou costurar bem em cima, eu vou passar um pontinho pra frente, porque depois, na hora que eu costurar, vai pegar mais aqui acima e vai esconder. Ainda mais que eu não queimei, né, que eu tô sem o meu isqueiro. Isso aí, gente, clica bastante no coração, não economiza de ficar com o dedo no coração. Eu agradeço.
porque o Instagram vai mostrar ainda mais essa live para outras pessoas. Aqui eu vou voltar de ré, para ficar mais fácil. Cheguei aonde eu comecei, arremato em cima. Então, ó, a alça vai ficar assim, tá? E aí eu vou prender do outro lado. Aí aqui eu vou colocar do risco pra fora também, e aí eu vou costurar. Tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender como que é a marcação da alça de mão? Ó, não falei pra vocês a largura da alça que eu tô usando, mas essa alça aqui é uma alça que ela tem a largura de 3 centímetros. Pra alça de mão, 3 centímetros fica muito bom, mas 2 fica melhor ainda, porque a de 2 ela é mais fina. Mais um pontinho. E arremata. Ó. E ficou... Opa! Ó, e ficou assim a frente da nossa bolsa, gente. Ó. Tá ficando bem menininha, né? Agora eu vou prender a outra alça aqui. Rapidinho a gente prende. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu poderia fazer aqui, mas eu não fiz, é aquele xizinho na alça. Então, quem quiser pode fazer o quadradinho. E se quiser reforçar ainda mais a sua alça, faz aquele xizinho com a costura também, que fica bem bonito. Não sei se vocês já repararam que tem algumas bolsas que tem, quando prendem a alça, né? Fazem ali o quadradinho, mas tem um xizinho também. Aí dá um reforço a mais. Boa noite, pessoal que tá chegando. Tô adorando ver os corações de vocês aí, gente. Adorando. Isso mesmo. Deixa eu dar uma cutucada aqui na minha alcinha pra ela tá desfiando pra fora. E pronto, ó, a frente da nossa bolsa, ó. Essa aula não tá no canal do YouTube, eu tô fazendo essa bolsa agora aqui com vocês, ó. Depois, essa canetinha de sintético apaga, a gente limpa ela aqui e ela sai. E ó, a frente tá pronta. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse detalhe que nós vamos pôr aqui, ó. Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um porta-alça, tá vendo, ó? Então, aqui eu coloquei uma meia argola.
Só que o que acontece? Aqui eu peguei o Prada, que é o material que eu tô costurando, que é esse aqui, e eu dobrei ele em 4 partes pra fazer esse suporte de alça. E, gente, ficou muito grosso pra costurar. Então, ó, ficou 8 camadas, né? 4 aqui, 4, ó. 4 de um lado, 4 do outro. E na hora que eu encaixei, ficou muito grosso. Tive que trocar a agulha, tava arrebentando a minha linha. E aí, o que que eu vou fazer? Se for tecido tricoline, dobra em 4, como se fosse uma alcinha. Aqui eu peguei o meu sintético. E como ele não desfia e dá pra fazer corte a fio nele, o que é corte a fio? Quando a gente corta assim, ó, no material, e pelo fundo dele ser um fundo em malha, não é um fundo em manta, então não fica aqueles pelinhos, porque tem alguns materiais, PVCs, alguns sintéticos que eles são fundo em manta. Inclusive eu tenho um ali, que ele é fundo em manta, que é um matelaçado. Então, sintético matelaçado também, não é o jeans. Então aqui, ó, fica aquelas mantinhas, então não dá. Então aqui eu fiz o corte a fio. E aí, ó, eu vou colocar assim mesmo. Vou até tirar a marquinha do meu lápis que tá aparecendo aqui. Deixa eu medir qual foi o tamanho. Então, ó, foi 8 centímetros de altura. Então, eu vou cortar aqui com 8. 2 vezes por 2. Por que por 2 centímetros? Porque a minha ferragem aqui, ó, essa aqui é uma meia argola. Quem tem dificuldades aí com ferragens, quem que não entende de ferragens? Essa aqui é uma meia argola de 2 centímetros. Então, eu me baseio pelo tamanho aqui da minha ferragem, ó. Como ela tem 2, eu fiz uma tira de 2 centímetros e ela entra aqui. E aí, já vou deixar uma dica pra vocês sobre ferragens. A primeira vez que eu fui comprar as minhas ferragens, eu fui numa loja especializada que tinha tudo que eu vou usar aqui pra fazer a bolsa com vocês. Meia argola, quadro, regulador, mosquetão. E aí, o que que eu fiz? Porque eu não tinha ninguém pra me direcionar nem me ajudar. Tanto porque eu não tinha feito nenhum tipo de curso onde eu aprendi isso, né? Até esse momento eu nunca tinha feito. E na loja mesmo não me ensinaram. Então o que que eu fiz? Eu fui comprando. E aí eu comprei várias peças de tamanhos diferentes. E na hora de montar minhas peças, não dava. Então é bem importante, quando vocês forem comprar as ferragens de vocês olharem. Comprei a meia argola, comprei o regulador, comprei o mosquetão. Usa todos na mesma padronagem. Aqui vocês vão ver que eu vou usar esses 3 aqui, que estão na minha mão, na mesma padronagem de tamanho. E esse aqui é um pouquinho menor, que é só pra encaixar. Então, ó, meia argola. Vou pegar 2 meias argolas. Cadê a outra? E vou passar aqui a minha tirinha. E aí, eu vou posicionar ela aqui, ó. Eu não lembro a distância que eu coloquei. Então, eu vou pegar a frente da minha bolsa e eu vou marcar aqui do canto pra dentro 5 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, a régua, ó, e vou marcar 5 centímetros. Fiz aqui, ó, um tracinho. Vou pegar uma das tirinhas e vou posicionar. Vou pegar essa aqui. E vou posicionar, ó, do lado da minha marcação. E vou deixar uma sobrinha aqui atrás, ó. Não vou colocar muito rente. Vou vir aqui na máquina e vou prender bem na beirada. Então, não vai ser um pezinho de máquina, vai ser bem na beiradinha. E deixando aquela sobrinha pra cima. Ó. E aí, ficou presa aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da bolsa. Da
sobrando na beiradinha. Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei desse lado. Então, eu vou colocar a minha bolsa assim, ó, frente com frente, e eu vou fazer no lado contrário. Então, vocês vão ver que as duas vão ficar pro mesmo lado na hora de marcar. Então, quando estiver frente com frente assim, ó, uma em cima da outra, elas vão ficar pro mesmo lado. Mas na hora que eu for costurar, elas vão ficar de lados contrários, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, seguindo o mesmo lado dessa aqui, que eu prendi. Me baseio por ela, venho aqui e marco 5 centímetros também. E aí, elas vão ficar depois cruzadas na bolsa. Vou mostrar ali pra vocês. Deixa a pontinha sobrando pra cima. E prende. Minha linha soltou. Meu cone tá muito longe, tá puxando. Ó, prontinho aqui agora. O que a gente vai fazer? Agora, eu já tô com a parte externa pronta e estou também com o forro pronto. E aí, a gente vai fechar. Vou mostrar aqui pra vocês só como que fica, ó. Tá vendo o detalhe? Ela fica cruzada. Fica uma pra lá e outra pra cá. E aqui eu tô com a minha etiqueta, gente. Eu colei a etiquetinha depois, então... Quem tem etiquetinha pode deixar pra pôr no final também. Eu vou fechar o forro e a parte externa da mesma maneira, só com um pequeno detalhe que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou colocar primeiro frente com frente e eu vou alinhar essas faixas. Então, como a gente tem as faixas, a gente precisa alinhar elas. Ó, vou colocar aqui pra vocês observarem, ó. Vou colocar frente com frente, prendo com cliques. Por que eu vou prender aqui primeiro? Pra não sair depois, não desalinhar essa parte na hora que a gente for costurar, porque é o próprio pezinho da máquina empurra. Aqui a mesma coisa, ó. Emenda com emenda. Estica e prende. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ela toda aqui com o pé de máquina. Na lateral, no fundo e na outra lateral aqui. Então... duas camadas aqui, costurando super bem. Esse sintético, por ser um sintético 0,8, ele é muito fininho e aí desliza tranquilo. É mais tranquilo do que costurar o tricoline com a manta.
agora eu vou passar aqui em cima da emenda e ele costura também, ó, normal. Desliza tranquilamente. Ó. E aí, ó, já tá pronta essa parte. E as costuras encontraram, ó. As costuras encontraram bonitinhas. Vou deixar aqui e vou fechar o forro. O forro, o que a gente vai ter que fazer? Observar se o bolso tá pra cima. A gente vai fechar as laterais e o fundo. Só que eu vou deixar uma abertura. E aí a gente pode deixar a abertura no fundo. Ou como eu fiz aqui, eu deixei a abertura nessa aqui na lateral. Então, eu deixei em uma das laterais. Mas aqui eu vou deixar no fundo. Então, eu vou fechar a lateral, deixo a abertura no fundo, fecho um pedaço aqui e depois a outra lateral. Lembrando de observar o bolso, tá, gente? Pra não fechar de cabeça pra baixo. Oi, tia Lu, boa noite. Vou levantar, puxar para trás, dou uma distância grande para desvirar a bolsa. Muito material, é sintético. A gente tem que, ó, como é um material mais grosso, a gente tem que deixar uma distância maior aqui. Na hora de desvirar, não passar sufoco. E arremata aqui no final. Senhor. Caiu minha linha no chão. Ó. Já com o bolso, desculpa, já com o forro e com a parte aqui, ó, de fora prontas. Agora nós vamos fazer o fundo da nossa bolsa aqui, ó, que é na caixinha de leite. Então, ó, o fundo é na caixinha de leite. E eu vou medir aqui o tamanho do fundo da bolsa. Ó, a minha bolsa tem 6 centímetros. Ei, minha aluna querida, tudo bem? Como que estão as coisas aí, Graça? Fazendo muita bolsa bonita que eu só tô vendo lá no Facebook, hein? Gente, como o meu fundo é de 6, qual que é o tamanho da caixinha que eu vou usar? Mandem aí que eu quero ver se vocês estão afiados. Vou catar minha linha aqui que caiu no chão. Eu com os meus acidentes durante a live sempre derrubo minha linha. Nós vamos fazer as caixinhas de leite tanto na parte externa, que é na parte que tá o sintético, quanto no forro. Então, a profundidade que a gente vai fazer na bolsa, utilizando a caixinha de leite, ela acompanha na mesma medida. Eu tô bem, Graça, muitas saudades, viu? Ó, a caixinha de leite, ela vai acompanhar também no forro. Por que que eu tô falando isso? Sempre tem algumas pessoas que quando estão fazendo as peças aqui comigo, perguntam, mas eu preciso também fazer a caixinha de leite no forro? Vai ficar dentro? Precisa, porque o forro, ele acompanha o formato da parte externa, né? Então, a gente tem que fazer. Olha só, Graça, essa bolsa que eu tô fazendo aqui. Muito fácil para você que vai começar no sintético. Olha só que linda. E toda costurada na máquina doméstica. Ó, então o pessoal mandou aí pra mim 3, isso mesmo. A caixinha de leite nós vamos marcar aqui, ó. Eu tenho essa régua, que é uma régua de caixinha de leite e cantos. Excelente essa régua. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar uma caixinha de 3 centímetros. Por quê? A caixinha de leite, que é essa técnica para a gente fazer a profundidade, ela é sempre a metade do fundo. Então, como o nosso fundo final vai ter 3, nós vamos marcar a metade, vai ser 6, né? Então, nós vamos marcar a metade, que é 3.
E aí, ó, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, essa régua que já me dá certinho a caixinha de leite. Então, eu vou posicionar, ó, no fundo da bolsa, eu vou posicionar, as costuras estão aqui. Eu coloco a caixinha, ó, a marcação da caixinha, bem em cima dessa costura que eu mostrei pra vocês, ó. A costura tá bem aqui onde eu marquei. Deixa eu ver se eu consigo deitar mais no meu tripé. Ó, então eu vou fazer um quadrado. Olha só como que ficou. Então, eu marquei da costura pra dentro. Não tem essa régua, como que eu faço? Pega a sua fita métrica, vê onde que tá o 3. Posiciona aqui, ó, do início da costura. Vai lá em cima e marca 3 centímetros. Da lateral, você vai entrar também 3 centímetros. E aí, a gente vai formar aqui, ó, um quadrado. E eu vou fazer isso nas costas da bolsa também. Tô marcando com a caneta mesmo para vocês poderem ver. Então aqui, ó, quando eu colocar a minha mão dentro e eu abrir, olha só. Quando eu abrir ela aqui, vocês vão ver, ó, que somou os 3 de cada lado e ficou o fundo de 6. Quem quiser cortar, pode cortar. Eu não vou cortar a minha, não. O que que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar certinho pra minha caixinha de leite não ficar torta, ó, bem nesse encontro do bico. Então, estico bem, pego aqui, ó, bem no biquinho dela, bem no ângulo, ó, estico bem. E aqui, ó, eu vou sentir que essa costura aqui tá em cima dessa. Então, isso é pra sua caixinha de leite ficar certinha, encontrando os cantinhos. E aonde que eu costuro? Em cima dessa linha. Então, eu venho aqui, ó, estico bem. Vou encaixar o sintético aqui e vou costurar. Tô precisando puxar mais a minha linha, né? Ó, soltou de novo. E aí, a gente vai costurar em cima da linha da caneta. E arremato. Ó, vou colocar minha mão aqui dentro pra me ajudar a abrir. Estica bem. E aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó, esse excesso, deixando uma margem de 1 centímetro, tá? Mais ou menos. E aí a gente desvira a bolsa pro lado direito. E aí eu vou fazer a mesma coisa, corta essas linhas, viu, gente? Não ficar esse tanto de linha dentro da bolsa. A gente desvira e a gente vai fazer também essas caixinhas de leite no forro. Deixa eu ver aqui que surgiram algumas dúvidas. Cheguei agora a alça chique que você está usando. Sim, é a alça chique que eu tô usando, tá? Aqui, ó. Alça chique de 3 centímetros. Boa noite, Thaís. A agulha que você tá usando é normal? Qual o número? Ó, a agulha que eu tô usando é a agulha normal. Número 14, tá? Não tô usando uma agulha 16 ou alguma agulha especial. Tô usando a agulha normal, que eu costuro algodão pra fazer a bolsa. Ó, gente, desvirei. Encontrou aqui, ó, certinho. Tá vendo?
Tá muito menininha, charmosa essa bolsa. Ó, deu uma amassadinha aqui, mas depois ela vai chegando no lugar. Vou fazer agora a mesma coisa aqui na minha caixinha de leite do fundo, tá? Você usa a costura do sintético para fazer a caixinha... Você abre a costura do sintético para fazer a caixinha de leite? Então, o que que eu faço? Eu marquei aqui, vou marcar essa aqui também, ó. Tirar essa dúvida aqui. Eu marquei aqui a caixinha de leite e não cortei. Eu posso cortar ela e costurar aberta, ou o que eu imagino que você perguntou é se eu abro aqui, ó, essa dobra da costura, né? Se eu abro ela pra costurar. Então, eu não abro, mas vocês podem costurar do jeito que vocês acham mais fácil. Quando a gente abre, a gente consegue esticar melhor o material, a dobrinha ali, pra costurar, pra não ficar muito grosso. E também quando você abre, você consegue ter mais exatidão, vou falar assim, né? Pra ver se tá batendo uma em cima da outra. Mas eu não abro. Por que que eu não abro? Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu aprendi costurando tricoline. E aí, ficou tão esse hábito em mim que eu não abro. Quando a gente vai fazer, não sei se vocês já trabalharam com costura de roupas, mas eu já fiz curso de corte e costura. Quando a gente vai fazer roupa, a gente precisa abrir a costura assim, em alguns lugares e passar. Mas quando a gente abre a nossa costura assim, principalmente ó, no tecido, a gente deixa a nossa linha mais exposta. E com o tempo essa linha ela pode se deteriorando. E aqui eu tô costurando com a linha normal, não tô costurando com a linha de poliamida, que é própria do sintético, por estar usando uma máquina doméstica. Então, por estar com essa linha e já ter esse hábito de não abrir, porque com o tempo a linha vai ficar mais exposta e pode com o tempo ir abrindo, soltando, eu criei esse hábito e aí no sintético eu também não faço. Mas quem quiser pode sim dobrar, porque isso ajuda você a costurar mais fácil em cima do material e a unir as duas aqui. E quando corta a caixinha de leite também fica às vezes mais... Eu não gosto de cortar porque eu prefiro costurar em cima da linha. Mas pode ficar mais fácil para você também dar o seu acabamento. Porque você vai ver exatamente se tá batendo em cima da costura. Eu tô deixando a minha linha, o meu cone longe. Porque o cone tá longe da máquina. Toda vez que eu puxar a máquina, ela solta. A costura, gente, é uma coisa assim. Vocês, principalmente quem tá começando a costurar, a gente sempre tá aprendendo coisa nova, a gente tá acompanhando pessoas diferentes. E cada pessoa tem um modo de fazer, cada pessoa tem um modo de ensinar. E aí com o tempo, ó, eu não abro a costura, eu deixo. E aí com o tempo a gente vai desenvolvendo o nosso próprio modo, os nossos próprios hábitos, do que a gente gosta de fazer, do que a gente acha mais fácil de fazer. Então, tem algumas coisas que tem mais de uma forma que a gente pode fazer. Algumas são mais fáceis e algumas são mais difíceis. Então, pra mim, eu acho bem mais fácil riscar e costurar em cima. Mas pode riscar, cortar, costurar do jeito que vocês acham que fica melhor o trabalho de vocês. Ó, costurei o fundo aqui do forro, eu não vou cortar. Não corta a caixinha de leite do fundo. E aí, o que a gente vai fazer agora, gente? Nós vamos vestir a bolsa. E aí, se a sua bolsa estiver frente, já estiver com a etiquetinha, coloque o bolso pra trás, tá? Aqui, então, eu vou pegar minha bolsa e vou vestir ela dentro do forro. Dessa forma aqui. Vou jogar minhas alcinhas todas pra dentro. E aí, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar essa linha aqui, tá me incomodando. Eu vou juntar, ó, a costura da parte de fora com a costura do forro, lateral com lateral. Junto lateral com lateral e vou prender. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó.
E aí vocês vão ver aqui, ó, encaixou certinho. Agora eu vou então, ó, prender aqui o restante e vou na máquina e fechar toda essa parte de cima. Ó, vou fechar tudo isso aqui com um pezinho de máquina. Deixa eu puxar a linha junto, ó. Vou costurar aqui por dentro que vai ficar mais fácil. Não arrematei no início, porque eu vou encontrar depois ela no final no mesmo lugar. Aqui que eu falei, ó, vou passar em cima do porta-alça, ó. Tinha ficado muito grosso, por isso que eu fiz só um recortezinho. E aí, ó, vamos fechando. No final, arremata. Ó, então fechamos toda a boca da bolsa. E agora aqui, ó, pelo buraquinho é só desvirar. Essa aqui ela é muito boa de fazer mesmo, bem tranquila, gente. Ó, abertura um tamanho bom, não fica difícil de desvirar. E aqui, ó, só jogar o nosso forrinho todo pra dentro. Ó, vai ficar assim. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar, ó, e colocar assim, ó, encaixando o forro dentro e o meu sintético pra fora. E eu já vou prendendo com os clipes, porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai bater uma costura de pesponto aqui. Vamos prendendo aqui. Prendi tudo e agora eu vou fazer de novo uma costura de pesponto. E aí, novamente, eu vou colocar a minha agulha com meio pé de máquina e o ponto no 4. E aí, como eu pespontei aqui, ó, no begezinho, aqui eu vou pespontar novamente no bege. Então, eu vou tirar minha linha que tá no roxo e vou colocar no bege, pra acompanhar o desse pesponto. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, de uma das laterais. Deixa eu acertar melhor aqui. Vou começar de uma das laterais e vou costurar pelo lado de fora. Então, ó, pegando no meu sintético, tá? Ó.
acerto bem aqui. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Esse aparelhinho aqui é um guia de costura. Eu vou colocar ele aqui bem do lado, ó. Jogar minha linha pra trás. Vou colocar ele aqui bem do lado do meu pezinho. E pra fazer essa costura de pesponto, ele vai me ajudar a guiar. O ponto vai ficar certinho, ó. Não vai arrematar no início. Vou deixar pra arrematar no final. Vou girando aqui minha bolsa, ó. Vou encaixar meu porta-alças aqui. Como as alças estão lá embaixo, não vai me atrapalhar. E aí a gente vai pespontando a boca da bolsa todinha pra prender esse forro. Aqui nas emendas, ó, se tiver muito grosso, a minha passa tranquilamente. Vocês podem ir girando o volante da máquina aqui, ó, pra costurar. Vou tirar aqui rapidinho pra não passar essa parte. Ó, tô chegando aqui no final. Como eu não arrematei no fim, agora eu vou jogar a agulha aqui, ó, em cima do mesmo ponto e arrematar. E pronto, gente. Já estamos com a bolsa quase pronta. Olha só, o que vocês acharam dessa combinação? Lilás. Ó, que linda. Lilás com rosa. Coloquem aí que eu quero saber. Cores lindas, né? E aí, vamos agora então fazer o fechamento da bolsa. Inclusive, eu fiz o fechamento de uma outra peça outro dia com esse botão, mas eu fiz com ele no rebite. E muita gente ficou com dúvida. Que é esse botão aqui, ó. Tá vendo? Botão de imã. Então eu vou ensinar vocês a pôr ele manual, porque muita gente ficou com dúvida. Bolsa praia fica linda com essa tela vôlei na frente do bolsinho. A bolsa praia fica bonita com tela vôlei. Aqui eu não tô usando a tela vôlei, mas fica bem bonito. Então o que a gente vai fazer, gente? Vou pegar aqui o meu botão. Ó, tô aqui com o meu botão. É um botão número 18 e ele tem, ó, as bailarinas. Então eu vou ensinar vocês a pôr hoje com as bailarinas. Pra isso também eu vou ficar aqui com as minhas caixinhas de leite. Vou aproveitar elas que eu cortei pra fazer o reforço. Então aqui, ó, eu vou pegar a bolsa e eu vou pôr costura com costura. E vou achar o meio aqui. E aí eu vou marcar. Aqui eu vou marcar com o giz. Deixa eu marcar aqui com o giz, que o meu giz tá um misereio. Ó, marquei aqui essa linha branca, meu giz. Devia ter trazido uma canetinha. Ó, aqui.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita métrica e vou marcar 2 centímetros aqui descendo. Então, o que eu fiz? Aqui da parte superior até aqui embaixo, eu marquei 2 centímetros. Ó, a linha aqui, ó. Do meu 2 centímetros. Tá bem aqui. Eu vou fazer agora... Deixa eu posicionar aqui pra me conferir. 2. Bem forte. Então, eu marquei 2 centímetros descendo, tá vendo? Ó, fiz essa linha. E aqui é o meio, então eu formei aqui uma cruz. E eu vou fazer isso do outro lado. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pecinha, que a gente chama ela de gabarito, que ela vem junto com o botão de imã. Esse círculozinho aqui, eu vou colocar no meio desse meu X. Então, o xizinho tá aqui. Vou pegar o gabarito e vou posicionar ele aqui, ó, no meio da minha cruzinha, do meu X não, né, do meu mais, da minha cruzinha. Então, ele tá bem aqui, ó, no meio. E eu vou riscar essas duas partes retas. Ó, e ficou assim. Então, ele ficou bem no meio e eu marquei essas duas partes retas. E aí, com um desmanchador de costura, deixa eu ver se temos aqui um desmanchador de costura. Ó, com um desmanchador de costura, vou pôr minha mão aqui por dentro do forro e vou trazer ele até aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui nessa abertura, posicionar bem pra vocês verem. Com o desmanchador, eu entro aqui no início, ó, da linha e saio no outro lado, no final da linha. E rasgo. E aqui é a mesma coisa. Ó. Abriu. Então, eu vou pegar o botão, um dos botões, e vou encaixar aqui. E as perninhas vão sair aqui desse lado. Com a caixinha de leite, eu vou fazer um reforço para esse botão não soltar com o tempo. Vou ficar pendurado aí depois. Então, eu vou vir aqui, vou marcar também. E vou cortar. Aqui eu vou cortar com a tesoura, mas pode ser com desmanchador, mas aí vai ficar mais grosso. Ó, cortei, encaixo aqui. Diminuir um pouquinho, tá um quadrado muito grande. Encaixo aqui. E vou vir com o gabarito e encaixar o gabarito, depois desse reforço. E aí, eu aperto as perninhas, ó, pode ser pra dentro ou pra fora. Eu vou pegar aqui, ó, uma fita crepe. Vou tirar 2 pedaços, por quê? Se eu pegar essa parte aqui e ela for de encontro aqui no meu sintético, eu corro o risco, não vai dar pra vocês verem talvez, ó. Mas aqui tá a perninha, eu corro o risco de cortar depois o meu material. Então, eu vou vir com a fita crepe e colar em cima dessas perninhas. Ó, colo 2 pra reforçar bastante. Tá vendo?
Porque aqui, ó, agora a perninha tá mais isolada. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou marcar e prender o outro botão. E aí, pra quem ficou com dúvida naquela necessaire Kira que eu fiz com vocês, aquela linda box com aba, ficou com dúvida de como pôr o botão, vocês podem usar esse botão assim. Aqui eu vou marcar de novo com o meu outro gabarito. Então, o botão vem com 2 gabaritos, porque tem um lado fêmea e um lado macho. Um lado tem imã, o outro lado não tem imã. Vamos pôr o outro aqui. Aperta a perninha e não esquece de colocar a fita. E essa parte tá pronta. E aí a gente ainda tem, ó, essa bolsa ela tem também a alça transversal. E aí eu vou mostrar pra vocês como fazer a alça transversal. Vou fechar aqui meu buraco, pra não deixar ele aberto, que eu sempre esqueço meus buracos abertos. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dobrar e vou costurar bem na beiradinha, só onde eu tenho o meu buraco. Vamos deixar aqui, pra vocês poderem ver. Ó, bolsa quase pronta. Agora nós vamos costurar a alça transversal. Pra alça transversal eu vou usar aqui, ó, 2 mosquetões e um regulador de alça. Eles têm 3 centímetros. Então, como eu falei pra vocês, tô usando aqui a minha argola de 2, porque eu vou prender o mosquetão nela. Mas o mosquetão e os reguladores tem que ser do mesmo tamanho. Então, a base desse aqui é 3 e esse aqui também é 3, porque a minha alça também tem 3 centímetros, gente. Então, a alça, para ela poder passar aqui dentro, ó, ela tem que ter a mesma medida da ferragem. Então, se eu tô usando aqui a alça de 3, eu tenho que ter a ferragem de 3. E se você for usar uma alça de 2, utilize a ferragem de 2 também. Então, ó, pra alça transversal, que vai ficar, ó, assim, a bolsa ela vai ser usada de mão e transversal, a gente tem a medida padrão de 1,40. Pode aumentar um pouco mais se você tiver mais busto, se for uma pessoa maior. Então, se for uma pessoa mais alta, pode fazer também ela um pouco mais larga. Mas a medida padrão que a gente utiliza e que a gente vê nas bolsas, quando a gente vai comprar uma bolsa, é 1,40. Então, eu vou tirar aqui 1,40 m. E aí, quem aí já fez alça transversal? Quem sabe fazer outra alça transversal? É bem prático.
Mas as primeiras vezes que a gente tá fazendo, dá um nó na cabeça. Então, o que que eu vou fazer, ó? Aqui, eu tô com o meu reguladorzinho. O regulador, ó, ele tem essa parte aqui dentro, que fica assim. E aí, podem queimar a alça de vocês. Aqui não temos mais o isqueiro. Primeira coisa que eu vou fazer é passar a minha alça aqui dentro do regulador. Ó, vou puxar uma ponta e aqui eu vou dobrar mais ou menos uns 2 centímetros também, ó, tá vendo? Quase um dedo. E aí, ó, eu passei e ele tá travado aqui, nessa partezinha, tá vendo? Então, eu vou dobrar e essa dobrinha vai ficar aqui pra dentro. E aqui eu vou costurar. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, pra ela ficar com regulagem. E aí, eu vou costurar aqui. Vou costurar no bege mesmo. Depois a gente troca a linha. Então, ó. Vou vir aqui e vou passar uma costura. Pode fazer um quadradinho. Aqui, se eu virar meu pezinho pro lado de cá, a ferragem vai bater bem em cima dele. Ó, tá agarrando. Então eu puxo ela. Se não, eu posso ir de ré também. Então, ó, costurei aqui. Gostou da unha, Lu? Tá até combinando, ó. Sem saber, combinando com a cor da bolsa de hoje. Obrigada. Ó, então regulamos aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar ela bem e vou pegar um dos mosquetões e soltar aqui dentro. Ó. Viu? O mosquetão tá aqui. Agora, ver se ela não tá torta. Eu vou pegar essa partezinha aqui, essa ponta. E, ó, eu vou passar ela assim, ó, aqui dentro. E sair aqui fora e entrar de novo. E agora ela tá regulável, ó. Agora que ela já tá com a regulagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro mosquetão, vou entrar com a ponta aqui, dobrar e também costurar. Me atentando para esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de cima, aqui vai ficar liso e aqui que vai ficar a dobrinha. E aí é só a gente costurar. E a nossa alça com regulagem tá prontíssima. Quem aí já tentou fazer essa alça e teve dificuldade, gente, é só fazer várias vezes, treinar, que o negócio sai fácil depois. Aqui eu vou costurar rapidinho, que depois eu vou desmanchar essa linha e vou costurar de novo com uma lilás. Não gosto de fazer com cor diferente. Ó, prontinha a nossa alça com regulagem. E aí, ó, só prender. E a bolsa de hoje ficou pronta. Olha isso aqui, gente. Ficou linda com a combinação que vocês me deram aí. Ó. Mas eu amo o marrom. Essa aqui ficou bem elegante. E essa aqui ficou mais menininha. Olha que linda que ficou. E depois a minha etiqueta eu colei. Eu colei ela aqui com a cola Tech Bond.
Eu não lembro o número da cola, mas é cola Tech Bond 739, eu acho. E ficou, ó, um arraso. E aí, ó, fechamento com botão. Vocês aprenderam a fazer o fechamento. E a alça com regulagem, gente. Me diz aí se vocês gostaram. É um projeto super fácil, muito fácil para quem tá começando, principalmente para quem quer começar a costurar os sintéticos na máquina doméstica. E esse sintético aqui é o sintético 0.8. Ele é muito macio e muito fácil de costurar na doméstica. Então, para quem quer começar, se vocês viram aí que eu não usei nenhum tipo de estruturador, então não tem muita camada, não tem TNT, não tem nenhum tipo de espuma. E ó, ficou excelente para costurar na máquina doméstica. Alguma dúvida sobre a nossa aula que vocês tenham ficado ainda, podem mandar perguntas se vocês tiverem. E para quem tinha entrado, ó, sujou aqui de caneta. Para quem tinha entrado depois e perguntou sobre as medidas estavam no início da aula. Então agora eu vou deixar salvo aqui para vocês e aí vocês podem revisitar a aula para pegar as medidas. Tá bom? Então, obrigada, meninas. Ficou linda, né? Então, ó, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, façam a peça de vocês. Tirar essas linhas, eu fico nervoso dessas linhas. Façam a peça de vocês aí. Depois vocês mostram, postem, me mostram que eu quero ver como que ficou, viu? Fabi, vamos sim fazendo mais coisas aí diferentes com as alças e também os botões. E aí, quando você for fazer as suas peças, pode ser que surja dúvidas. Traga essas dúvidas aí, que eu vou ajudando todas vocês, compartilhando o que eu sei, o que eu posso ajudar vocês. Gente, então, uma boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido muito na aula de hoje. E a gente se vê no nosso próximo encontro, terça-feira, aqui no Instagram, às 19h30. Aguardo vocês. Um beijo, Vanessa, um beijo, Graça. Boa noite e até a próxima!